Então, eu vou aqui. Nós agora vamos começar a fazer uma parte do encontro em que vamos ter a oportunidade de ouvir a experiência rica e inspiradora da vida da Lívia em termos profissionais e como pessoa. E nós vamos fazer aqui um momento em que eu e a Elisa e a Lívia vamos ficar aqui um bocadinho com os holofotes em cima de nós, não é uma situação em que eu me sinta nada confortável, mas a ideia é que neste momento nós possamos ouvir um bocadinho com tempo aquilo que a Lívia quiser partilhar connosco e depois vocês ficam numa, assim, quase como se estivessem à nossa volta a ouvir e sugiro que depois que tiverem, virem que querem, há qualquer coisa que gostassem de perguntar e que, ou alguma coisa que vos queiram depois partilhar, que vão tirando notas ou que vão mentalmente registando isso e depois nós abrimos um bocadinho de espaço e de microfone no final para termos essas partilhas. Mas agora seria um momento mais de ouvirmos assim mais livremente e mais longamente aquilo que a Lívia nos tem para dizer. Eu sei que se calhar para vocês nem toda a gente uh, conhece a Lívia Tirone. Para nós é um prazer e pessoalmente então é um prazer. Eu já a conheço há alguns anos e sempre me foi fascinante perceber como é que uma mulher tinha um percurso tão inovador em áreas que me diziam também a mim bastante. E por isso foi sempre um gosto ir acompanhando e ouvindo, e sempre tenho também gostaria de partilhar convosco que sempre que ouvimos o nome de Lívia Tirone sugere alguma coisa novo e associado a esta ideia de sustentabilidade e ultimamente mais ainda na lógica da sustentabilidade regenerativa, não só repor, mas acrescentar algo mais. Portanto, a Lívia foi tipo a pessoa mais pioneira aqui em Portugal que começou a ligar a sustentabilidade com a arquitetura e com a reabilitação urbana e desenho urbano. E começou, portanto, é arquiteta de formação mas agora está com uma experiência fascinante de formação de lideranças, mas de formação de lideranças na ideia de lideranças regenerativas. E tem um projeto que se chama Rebundance, onde faz a ligação até da ideia dos sistemas alimentares e da alimentação como uma forma de capacitação dessas lideranças regenerativas. Eu acho que vamos ter a oportunidade de ouvir mais sobre isso, mas eu ia perguntar, tendo em conta, pronto, Lívia, toda a tua experiência e não és uma propriamente, não estás a iniciar a tua carreira, quando te perguntam o que é que tu fazes e o que é que te move, como é que tu gostas de te apresentar? Olha, eu gostei muito como tu me apresentaste, portanto, mas por acaso é muito engraçado que as pessoas ou me conhecem dentro do mundo da arquitetura e depois sabem só ver esse lado, ou pelo menos acham estranho eu ter outros lados, porque tu sabes quando uma pessoa trabalha dentro desse espaço é quase uma vergonha sair dele, não é? Ou sais, digamos assim, porque cais, ou não sais, porque ficas com a responsabilidade sempre de ter que manter, digamos assim, o teu posicionamento dentro desse estatuto de arquitetura, não é? Um, e depois o lado da liderança, que são os últimos 10 anos da minha vida que eu tenho estado muito investida nesse caminho, que as pessoas que mais recentemente entrou em contacto comigo veem muito mais esse lado da Lívia, não é? O lado que tem a ver com como é que nós podemos todos colaborar para um futuro, para criar um futuro, para construir um futuro totalmente positivo. E portanto, se me perguntas como é que eu me descrevo hoje, provavelmente tem várias dimensões, não é? Sou mãe, gosto muito do ser, sobretudo nesta etapa onde os filhos já têm os seus caminhos. Sou também, sem dúvida, arquiteta. Uma vez arquiteta, tu nunca paras de ser arquiteta e de pensar assim. Tenho consciência que mudar um setor, é extremamente duro e, ao mesmo tempo,
nem que sejam pequenas mudanças, é possível. Portanto, eu tenho muita esperança, mesmo nessa área que eu agora estou um pouco fora. Tenho muita esperança que nós possamos mesmo fazer uma grande transição em relação a criar edifícios e cidades que estão muito mais em harmonia com a regeneração, com a natureza, com aquilo que as pessoas precisam para ser saudáveis. E eu vejo que isso ainda é muito possível, apesar de reconhecer os desafios. E esta outra dimensão, que é a dimensão colaborativa, em que inicialmente eu entendi, se calhar, um pouco numa lógica de mudança de mentalidade, porque eu acho que se nós não mudamos de mentalidade, não mudamos práticas, e se nós não mudamos práticas, o mundo não muda, o sistema não muda. E, portanto, o meu interesse em mudar, em saber ajudar as pessoas a mudar mentalidade, a própria mentalidade, veio de 30 Sou anos. eu! Oi? Veio de 30 anos de trabalhar num setor que tinha muita inércia, que não queria mudar, não é? E efetivamente, como tu dizes, Cristina, as pessoas quando me veem quase que têm medo de mim, porque é assim, uou, vem aí coisas que não estão no sistema, não queremos. Ahm, mas ao mesmo tempo, também houve muita, digamos assim, muita curiosidade que eu pude satisfazer nessa fase, não só a minha curiosidade, como a curiosidade de outras pessoas. Portanto, eu acho que foi um período muito positivo, acabou um bocadinho dramaticamente com a crise em 2008, 2009, que depois levou as coisas completamente a um fecho na parte da arquitetura, porque nós estávamos a fazer edifícios, portanto, não dava para fazer sustentabilidade nos anos 80, 90, porque não havia clientes que queriam sustentabilidade na construção. Portanto, nós tivemos que tornar-nos nós próprios o promotor imobiliário. E promotores imobiliários, na generalidade, precisam ter capital e nós não tínhamos. Portanto, acabámos por trabalhar através do modelo das cooperativas, que eu continuo a achar um modelo interessantíssimo, sobretudo hoje em dia para responder aos desafios da habitação. Acho que a habitação, eu acredito que não é uma utopia dizer que todos precisamos ter acesso à habitação. Acho que temos que repensar modelos de habitação. Acho que é uma responsabilidade de todos contribuirmos para isso. Acho que não é o problema dos jovens que não conseguem aceder, acho que é o problema da sociedade, ou seja, é a responsabilidade da sociedade responder a este desafio da habitação. Uh, e acredito que todo o caminho que estamos a fazer neste momento no fundo, de termos muito mais acesso à informação, mais acesso à consciência, é um caminho que tem que partir da mudança que conseguimos cada um de nós fazer. Não é um ditador que vai mudar o mundo. Não, nós temos que mudar individualmente todas as nossas práticas e, no fundo eu sinto-me um bocadinho, se me perguntas onde é que eu estou algures a meio de um caminho, eu acho que não cheguei nem a meio, de um caminho de aprender a ser uma boa colaboradora neste planeta, neste sistema que eu gostava que fosse regenerador. E estou a aprender todos os dias, isso não há dúvidas. Eu posso dizer que eu sou a curadora de programas, mas eu aprendo imenso nos meus programas e não é de mim, é dos outros. Ou seja, há aí uma consciência de estar sempre aberta àquilo que nos acontece, de podermos conhecer pessoas, perspectivas, práticas. Eu acho que essa capacidade de estar aberta, em vez de nos fecharmos, estar abertos, porque é que isto me está a acontecer a mim? O que é que eu posso aprender aqui? Isso é uma dinâmica que eu estou a tentar pôr em campo todos os dias comigo e também onde eu vou, onde eu estou. Yeah. Portanto, não sei muito bem como é que eu me ponho numa caixa para ti, porque eu não sei. Não precisa de ser numa caixa. Podes só fazer tipo uma paisagem, não é? Ou É mais, é Sim, mais. falaste aí de coisas que me levantam várias questões. Uma delas que eu estava a ouvir e pensei, bem, mas quais são os teus superpoderes para tu poderes estar sempre à procura dessa inovação e essa transformação? Mas também gostava de perceber uma coisa que é, as pessoas não chegam à sustentabilidade, principalmente quem escolhe arquitetura, não escolhe necessariamente
olhar para o equilíbrio com o planeta, parece-me, até vendo muitos dos perfis e muitas vezes obras arquitetónicas, nem sempre isso é o fator assim mais angular, não é? O que é que te fez ir para esse lado? E depois, se puderes depois elaborar também nos teus superpoderes, também gostava de perceber um bocadinho melhor. Mas o que é que te fez, chamou para esse lado? E depois, duas perguntas. Sei que são muitas, que eu ponho no novelo. Acho que esse é um dos meus, uma das minhas características, mas que é o que é que te fez levar para a sustentabilidade e depois o que é que te fez passar para esta ideia da regeneração? Porque também não é óbvio para mim esse passo. E eu acho que, pelo menos daquilo que eu sei, é que muitas das vezes, quando passa da sustentabilidade para a regeneração, tem muito a ver com um processo muito interno, porque passa. Mas eu gostava de te ouvir, é só, mas assim, sobre isso. O que é que te levou para a sustentabilidade, depois para a regeneração e quais são os teus superpoderes? São três perguntas na realidade, e Elisa, depois passo a bola para ti. Relembra-me. Mas sim, eu tive o privilégio de estudar em Londres, numa altura em que a cidade era uma cidade extremamente rica de diversidade e de contrastes. E estavam todos na mesma rua. Tu tinhas desde da pessoa extremamente formal, de guarda-chuva e bowler hat, até ao punk mais liberal, não é liberal, mas mais expressivo que podes imaginar. Tinhas gay, tinhas tudo isso fazia parte do pacote. E eu lembro-me de, no curso de arquitetura, sentir muitas vezes que era necessário ter um propósito. E havia professores que me inspiravam e havia muitos caminhos que eu tentei fazer, mas nenhum deles me trouxe o propósito, tanto como a possibilidade de criar edifícios que conseguem dialogar positivamente com o meio, com as pessoas e com o ambiente que na altura não era ainda sustentabilidade, nem existia esse conceito, digamos assim, digamos, no meio profissional da arquitetura. E quando vim para Portugal, quando estava também super grávida da minha filha, decidi que não queria ter filhos em Londres, viemos para Portugal, o meu parceiro e eu, e o meu irmão, na altura, estava a trabalhar com um conjunto de pessoas que estavam a fazer pesquisa na Universidade do Porto, se não me engano, sobre o que era o início de uma expressão de arquitetura bioclimática. E eu lembro-me que quando começámos a construir o nosso primeiro projeto, tivemos várias conversas sobre isso e um dos especialistas, era muito amigo do meu irmão, respondeu-me a imensas perguntas e nós o que sentimos nesse momento foi, espera aí, se isto é possível fazer, se é possível fazer edifícios bioclimáticos que não precisam de aquecer, não precisam de arrefecer para serem confortáveis, para que é que nós vamos fazer outras coisas, não é? Isso foi uma questão que eu me lembro claramente. E outra questão é que os meus pais foram quem fundou uma empresa, que foi a primeira empresa em Portugal a importar o isolamento térmico esferovite. E a minha mãe inventou essa palavra. A palavra esferovite foi a minha mãe que inventou. Porquê? Porque havia uma palavra alemã para esse material, que era uma palavra impossível de dizer em português, então ela decidiu inventar a palavra esferovite. Pronto. Assim, sabes, são várias coisas que te levam espera aí. Então, isolando termicamente bem os edifícios e percebendo o que é que são paredes de trombe, etc, etc, e janelas de vidro duplo, que na altura não era normal, e tudo isso, de um momento para o outro, o puzzle torna-se não só fascinante, como relevante de experimentar. Então, o nosso primeiro projeto que construímos até entre 1987 e 1991 foi, no fundo, o campo de experimentação que nos permitiu definir e depois monitorizar tudo o que era o desempenho de um edifício bioclimático e para depois levar isso para muitos mais projetos. E, portanto, não foi linear, sabes? Não foi, eu tenho que fazer sustentabilidade. Não, foi pouco a pouco perceber que ao fazer assim havia tantas vantagens e, no fundo, sempre muito à procura de propósito. E para mim, esse propósito ajuda-me a acordar de manhã e fazer mil coisas e não só uma. Percebe? Portanto, tudo que, digamos assim, ativa o meu propósito é uma fonte de energia infinita, regeneradora e tudo isso. E, portanto, digamos, foi o meu arranque para dentro desse. Quando eu me apercebi a confusão que era entrar num setor, como vinha de fora, não é?
Eu não fazia parte da rede de arquitetura em Portugal. E, portanto, ser diferente foi, de certa forma, um colocar-me em campo de agressão, no fundo, porque não queremos que há coisas diferentes, não é? Mas não me fazia tanta diferença porque eu não estava nem a ganhar face, nem a perder face. Estava a fazer aquilo que eu achava certo. Se os outros não gostavam, tudo bem. Se os outros gostavam, tudo bem também. Portanto, se calhar essa parte de depois de início e depois até conseguir entrar nesse mundo dos arquitetos e da promoção imobiliária, foi gradual. Eu não tive que viver, digamos assim, essa decisão muito cedo, porque fizemos tudo muito numa bolha, sabes? Vamos experimentar, vamos ver se isto funciona. E depois, quando eu saí da bolha, já estava, de certa forma, com a segurança de, não, não, isto para já funciona e para segundo é uma solução muito mais viável do que muita coisa que está aí a acontecer. Pronto, eu diria que isto foi, digamos, o como do arranque. Yeah. E mais, o que é que tu querias saber mais? Já te Queria saber, mas respondi. já deste aí uma pista que é a da sustentabilidade para a regeneração, mas é um bocadinho essa coisa, como é que o teu propósito passou a ser regenerar e não só compatibilizar, porque a sustentabilidade tem esta ceninha de ser mais compatibilizar, não é? Então, para mim, a parte da sustentabilidade, inicialmente trazer o tema para a mesa, foi muito, vi isso como muito positivo. Quando eu comecei a perceber que a sustentabilidade tinha uma lógica que era não mexer, já não gostei da coisa. Não mexer porque não se pode tocar na natureza, não se pode tocar em tudo o que está bem, porque o homem só faz mal. Eu isto nunca percebi. Não, nós podemos colaborar, nós podemos ser parte. E então, mais recentemente, quando eu descubro a Terra Sintrópica, uma organização que está a fazer um projeto lindíssimo em Mértola e que também está a construir uma agrofloresta, que precisa de 1/10 da água para produzir alimentos, etc. Portanto, estão a fazer mesmo maravilhas lá em Mértola. Quando eu os descobri, eu percebi que havia muita coisa que eu já tinha incorporado que eu não estava a exprimir da maneira tão clara como eles. Eles dizem, nós temos que regenerar com tudo o que fazemos, porque senão a regeneração não acontece. E no fundo, a regeneração é uma forma de nós aceitarmos o facto que o homem não é o mal da fita, o homem faz parte da natureza, o homem é natureza, homem, neste caso mulher, homem, pode colaborar com a natureza. E isto é sempre o que eu acreditei, mesmo que eu não tivesse tido a capacidade de articular isto em vários contextos, eu sempre senti, nós não somos quem é mau, temos que aprender a ser parte positiva de tudo o que está a acontecer, dos nossos sistemas societais, não é? E isso traz-me também esperança e propósito, não é? Eu não acredito que uma pessoa tem que ficar parada e não pode tocar para as coisas sobreviverem. Então, e nós? Nós temos que poder fazer parte dos processos. We have to have fun, não é? Não podemos estar neste mundo, digamos assim, em sensação de medo de estragar. Nós temos que estar neste mundo a colaborar, a perceber qual é o nosso papel melhor possível e a criar condições sempre melhores para toda a gente, não é? Portanto, isto é viver. De certa forma a regeneração é quase óbvio para mim, apesar de, mais uma vez, se calhar não linear, porque fui descobrindo camada a camada. E a outra questão que eu sempre acreditei, mesmo quando começámos a trabalhar com a Escola de Liderança em 2015, trouxemos a Escola de Liderança de Amsterdão para Lisboa, que se chama Think, havia muito aquela lógica na escola que era, alguns são líderes, outros são followers. E eu disse, não sei se acredito, porque eu tinha trabalhado muito tempo, em resiliência, e em resiliência urbana. Foi aí que eu conheci também o teu marido, Cristina. Foi uma das pessoas que tinha todo esse mundo de entender que nós, se queremos resiliência, não podemos estar dependentes de 3 pessoas que têm a chave da cidade. Temos que todos saber ajudar no momento certo, se for preciso de resolver, não é? E então, eu percebi que a liderança era importante, não só numa lógica de nós todos sermos líderes, mas em colaborarmos para sermos líderes em conjunto. E este processo eu acho que é quase síncrono com o perceber que nós não precisamos só de uma lógica, aliás, temos que ir além da sustentabilidade para a regeneração. A sustentabilidade, para mim, de certa forma, foi sempre about keep things the same.
Se aquilo está assim, deixa-o assim. Mas aquilo já não está tão bem, não é? Porque nós já estragamos muita coisa. Teoricamente, o mal da fita já estragou muita coisa. Mas podemos colaborar em criar algo melhor com o sistema, com a natureza. Portanto, e acho que isto dá uma sensação muito maior de propósito de vida do que aquela sensação hands-off, não toques, porque te vais estragar, não é? Sabemos isso quando estamos com crianças, não é? Gostam de tocar em tudo, querem fazer tudo, e uma das reações que nós muitas vezes temos, não toques, vais partir, não sei o quê, mas se calhar é melhor nós podermos interagir e aprendermos como fazê-lo da melhor forma. E a última pergunta era a dos poderes, mas eu acho que falaste num, que era a colaboração, não é? Eu acho esse claramente parece-me ser um superpoder. Mas outros poderes que tu vejas, o propósito também me parece, o encontrar o propósito aí uma coisa muito forte, mas há mais alguma? Não desisto. Os meus filhos, quando os filhos dizem que nós temos uma característica, é muitas vezes mais verdade do que até nós conseguimos ver, não é? Os meus filhos dizem you have a lot of grit. Grit é aquela capacidade de ficar, é tipo aquele cão que morde na perna de alguém e não larga, mesmo que seja sacudido. E eu tenho essa capacidade. Eu se vejo que uma coisa precisa de acontecer, posso ir por vários ângulos. Portanto, aí não é como o cão que morde daquele lado, se calhar o outro lado é melhor. Não desisto. E isto define também muito o meu trajeto. Não há inovação se tu não consegues agarrar uma coisa. Porque todos vão dizer: não, não, isso não funciona. Isso é muito caro. Isso não tem provas. Ou, isso já está a acontecer. Há não sei quantos argumentos que são para te chocalhar para não mudares o sistema. E, portanto, quem quer estar num espaço de melhorar, ou de tentar perceber o que é que pode ser bom para todos e tem que ter grit. O grit eu não sei traduzir para português, se calhar tu ajudas-me, Cristina. Também não sei, não é resiliência, mas é Perseverança, é uma coisa. tenacidade. Garra, Tenacidade, não é? Como é que disseste, Rafael? garra. Como o Garra. Brasil a gente fala garra. Hum, Ok. remédio. Boa palavra, sim, para descrever o morder na perna e não largar. Eu queria fazer uma pergunta muito baseada nesse grit, nessa garra, né? Porque eu imagino que tenha alcançado alguns objetivos nesse tempo. Disse que a questão da liderança tá consigo desde 2015, não é? Ah, eu imagino que hoje já seja um tema, a liderança regenerativa, né? Um tema um tanto disruptivo. Imagina em 2015, né? Então, fico pensando que algo nessa linha pode ser, pode encontrar algumas barreiras e desafios econômicos ou em termos, né, de empreendimentos e eh, de viabilidades, né, de projetos, vamos dizer assim. Então, eu queria te perguntar assim, quais foram as barreiras, não só nesse sentido, mas também em relação às pessoas que falamos inicialmente em mudança de mentalidade, né? Quais são as barreiras, os desafios, nesse sentido e como acredita que superou isso ou que tem aprendido a lidar com isso? Quando eu estava no espaço da arquitetura, era muito engraçado. Se nós íamos a um banco pedir empréstimos, que íamos sempre, porque nós não tínhamos dinheiro, no início os bancos diziam: O quê? Vocês estão a fazer uma coisa diferente? Sustentabilidade? Não, não. Então a taxa de juros é maior, porque isso é um risco, não é? Se fizerem mais do mesmo que está a acontecer, que pode ser o pior do mundo, não é? Edifícios que não tinham isolamento térmico, que eram construídos a quatro pancadas, tudo cowboy daquela altura, o pato bravo. Aí tudo bem, recebes a taxa de juros melhor que pode haver no banco, mas coisas diferentes não. Portanto, isto para dizer, tudo o que não está dentro da prática comum, acho que requer alguma da capacidade individual de cada pessoa que está a tentar mudar um sistema de sobreviver por vias que não só a via do caminho principal. Ou não dizes que estás a fazer um edifício sustentável, que foi uma das opções que nós pedíamos, ou tens que trabalhar top-down no banco para explicar que aquilo afinal é bom, que tem vantagens, que reduz os custos de manutenção dos edifícios. Então, nós fizemos tudo. O que não fizemos foi pagar por baixo da mesa a ninguém. Isso
nunca fizemos. Nunca, quer dizer, nunca entramos digamos, nos convites de corrupção que os nossos países mais latinos têm bastante. Agora, quando estás a falar de quais são as barreiras são as crenças limitadoras. Nós vamos crescendo e criando o nosso sucesso dentro de um sistema que é um sistema que nasce de uma lógica de escassez. Foi muito útil para nos treinar a muita coisa, mas a realidade é que o nosso sistema assenta em escassez, porque há recursos que não são suficientes para todos, alguns têm que gerir esses recursos porque esses alguns sabem melhor que os outros. Isto é escassez, não é? E nós vivemos dentro de um sistema. A nossa economia significa temos que gerir aquilo que existe porque não existe que chegue para todos, não é? Portanto, eu, muito honestamente, acho que neste momento estamos naquela etapa da nossa evolução onde precisamos ter coragem de ah, abrir os olhos um bocadinho, despir as crenças limitadoras e perceber que existe abundância. E foi mais uma vez aí que o meu caminho para a regeneração se tornou óbvio para mim. Se é possível regenerar vida, regenerar valor, então nós temos um sistema abundante. Mas então também precisamos de reinventar tudo, não só o que o sistema oferece de dinâmicas e respostas, mas também toda a tecnologia. A tecnologia que nós inventamos até hoje foi inventada a partir de uma lógica de escassez. Um painel fotovoltaico funciona fantástico, porque traduz uma energia infinita em energia útil, super, mas tem que estar ligado a um sistema centralizado. Sistemas centralizados vêm de uma perspectiva de escassez. Ok, portanto, mesmo a tecnologia está toda cá aberta para ser reinventada agora em sistemas de abundância. Portanto, no fundo, a regeneração neste meio da agricultura e do meio do contexto do sistema alimentar é só um pequeno início de um mundo que estamos a tentar agora abrir, que é o mundo da abundância. Mas, portanto, perguntaste-me o que é que limita? O limita são as crenças limitadoras. O que é barreira? São crenças limitadoras. Quando as pessoas não acreditam que existe abundância, mas ela está a gritar nas nossas caras, não é? Pode-me questionar, mas eu Nestes, então, nestes tempos, acho que realmente esse conceito de abundância nem toda a gente o compra, não é? Parece que há muita falta de muita coisa, pelo menos é assim que muitas das vezes se enquadra assim as questões. Mas eu só para terminar, e porque a ideia agora é depois abrirmos a perguntas, só uma pergunta que eu tenho curiosidade: como é que ligas a alimentação e os sistemas alimentares e a liderança? Tens assim alguma ideia assim, tipo, que ligas duas coisas de uma forma, intimidade. é? Boa O que é palavra, realmente é muito assim, que mas toca mais íntimo, para além do amor e das nossas relações? O que é que te toca mais íntimo? É o que tu comes. Então, também toda a dimensão das nossas decisões, como é que nos alimentamos, tem um impacto tão grande, tanto na sociedade como no sistema, como na nossa abundância, acesso à abundância, não é? Se nós tivéssemos todo um sistema a alimentar-nos regenerativo e saudável e sem pesticidas e sem venenos, etc., nós estaríamos muito mais saudáveis, não iríamos tanto aos sistemas de saúde pedir apoio e ajuda e não estaríamos nos hospitais. Os hospitais estariam mais disponíveis para responder aos acidentes que são inevitáveis, não é? E nós teríamos muito mais verba disponível para investir naquilo tudo que é preciso para termos um sistema regenerador. Ou seja, tudo é um bocadinho ligado ao outro. Estou a dar aqui um exemplo de uma cadeia, mas no fundo, o sistema alimentar toca-nos a todos. Todos comemos todos os dias. Espero bem. é E, assim. e as nossas escolhas alimentares mudam o sistema. Portanto, no fundo, é, de certa forma, um atalho para a regeneração, ir através do sistema alimentar. E toca nas pessoas que mais precisam, porque é um tema que essas pessoas entendem. É engraçado isso. Maravilha. Obrigada, Lívia.
Bom, convido todos a respirarem um pouquinho, respirar fundo, sentir como essas conversas chegam em vocês. Rafa, pode tirar os pins para a gente ver todo mundo. A gente vai se juntar agora numa grande roda aqui. E queria perguntar a vocês e convidá-los todos a trazer perguntas. Se alguém tiver perguntas para a Lívia, pode colocar no chat, ou pode abrir o microfone também e perguntar. Anne? Estou refletindo aqui o que a gente ouviu, né? Porque quando ela fala de da alimentação, a gente aqui, principalmente no Brasil, que é tão Ai, rico, né? As pessoas ainda não conseguem enxergar o que a gente chama de punk aqui, né? Que é a comida, o alimento nasce em calçada e a gente não aprendeu a se alimentar direito, né? Essa questão da alimentação é aprender também, né? Onde é que está a comida, como é que ela nasce, né? Que a gente está na nossa cultura tão. é, é, a Cecília fala muito do urbanoide, né? Eu tô muito mais refletindo do que questionando. É esse processo de aprender onde está o alimento também. Estou contigo, Ana, e acho que só o facto de nós podermos pensar um bocadinho sobre isso já nos torna mais colaborativos com o sistema que é melhor para nós, não é? Basta abrir às vezes o campo da pergunta para nós começarmos a ganhar consciência e começarmos efetivamente a fazer essas ligações com o propósito, não é? Portanto, eu sinto que não há nenhuma mudança que acontece sem primeiro sentirmos curiosidade. Porque a curiosidade é como se fosse uma autoestrada para o nosso propósito. E se o nosso propósito não está ativado, não vamos mudar nada. Podemos mudar hoje para uma direção e amanhã para outra. Portanto, a razão que nós realizamos o programa Evolução Alimentar e em que a Beatriz Vicente está a participar, é exatamente para permitir uma mudança de mentalidade dentro do espaço do sistema alimentar. E temos tanto a dimensão confecção alimentar, temos a dimensão liderança colaborativa, confecção alimentar e também agricultura regenerativa. Ou seja, o percebermos, como tu estavas a dizer, Ana, de onde é que vêm os alimentos, como é que se crescem os alimentos, o que é que nós podemos fazer para esses alimentos poderem estar mais próximos de nós e nós estarmos também mais próximos deles, claro, para também termos uma maior capacidade de ter uma relação com os nossos alimentos que não através de um pacote que compramos no supermercado e que nem fazemos ideia, porque nós não temos energia para ver onde é que ele veio, não é? Portanto, haver maior conexão em tudo que é, no fundo, o circuito da alimentação ou o sistema alimentar. E é incrível como é que isso depois também mexe com a cultura de relacionamento entre pessoas. E como é que isso mexe em termos de prosperidade de uma comunidade. Nós, desde, desde o início que criámos o programa Evolução Alimentar, estamos cada vez mais a trabalhar no Baixo Alentejo. E o Baixo Alentejo é uma região que sofre muito os contrastes climáticos. No fundo, é a região que está mais em perigo de se tornar deserto em Portugal. É lá que está a funcionar em Mértola a Terra Sintrópica, a associação com quem nós colaboramos. Isto só para explicar que nós estamos agora envolvidos em vários processos que têm a ver com o sistema alimentar no Baixo Alentejo e estamos a perceber que é possível criar uma mentalidade diferente em termos de relacionamento entre várias entidades mais formais, menos formais, mais institucionais, mais de empreendedorismo da sociedade, criar um espaço em que nós podemos trabalhar em conjunto. E todo este processo é um bocadinho quase, não foi racional, vamos fazer este caminho assim, mas foi pouco a pouco descobrir, mas se nós trabalharmos a liderança e a mudança
num contexto específico, se calhar conseguimos muito mais desbloquear ou criar sinergia. E é um pouco esta a descoberta que estamos a fazer, porque toda a gente tem relação com este tema. Bom, acho que a Lívia respondeu um pouco a pergunta da Gisela, que está aqui no chat. Em quais áreas, Lívia, tens atuado com regeneração? Portanto, o nosso papel como Rebundance, ou como chamar o futuro, é um papel de apoiar processos. Não é? Nós não estamos neste momento com projetos em campo. Eu fiz isso durante 30 anos. Eu fiz a mudança durante 30 anos, a arquitetura, os edifícios bioclimáticos e tudo isso. E agora estou numa etapa, pelo menos eu vejo assim, que é de apoiar processos que outros estão a fazer. Portanto, a inovação está a ser feita por outros. Nós estamos cá para ajudar a criar sistema, a fazer pontes, a trazer pessoas, a ajudar que o espaço seja seguro para essa mudança acontecer sem as mil peripécias que eu já conheci pessoalmente, não é? De peripécias no sentido de obstáculos e barreiras. Portanto, no fundo, para acontecer mudança é preciso sistema. E isto é um pouco o que nós estamos a tentar apoiar, que é o criar, no fundo, uma rede, um sistema que permita acontecer a mudança. Maravilha. Mais alguém Mas gostaria de trazer uma pergunta? Estou vendo ali a Virgínia anotar um monte de coisa ali. Virgínia, quer compartilhar algo com a gente? Não. Temos alguém aqui do Baixo Alentejo. É a Carolina. Tu é de lá, não é, Carolina? Sim, sim, sou. E também já conheço a Lívia. Já conhece desculpa, ali? Carolina. Está no nosso programa também, Evolução Alimentar. Obrigada por vir, Carolina. Só tinha visto. Obrigada. Ah, não. Sim. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Um Então, sentimento? eu gostaria assim só de complementar o que a Anne falou sobre as plantas alimentícias não convencionais, né? Porque é essa questão, a gente começa a perceber que elas estão assim muito próximas da gente. A partir desse momento é que a gente vê mais vezes aquela planta, né? No, assim, quando a gente, sei lá, vai andando e não observa, não presta atenção, elas estão ali e pronto. Mas quando a gente vê, é uma mudança dentro da gente. É isso que é o bacana, né? A gente passa a perceber isso e a importância delas, que elas estiveram sempre ali. E a gente é que não estava percebendo, né? Então, elas, né, depois que a gente começa a estudar sobre elas, como elas são importantes. E são as plantas que faziam parte do chá da vovó, daquela toda aquela sabedoria ancestral, né? Que eu digo assim, da época das avós, que meio que se perdeu e a gente está começando a resgatar isso. Isso é que eu acho interessante, né? Então eu procuro sempre divulgar também a respeito das punks. Eu mesma, né, já selecionei várias e tudo, estou estudando também sobre elas, a importância delas no dia a dia da gente, né? Então, isso é bem interessante. E outra coisa, a gente pode tê-las em qualquer canto, né? Não é uma coisa, não é um cultivo até natural, elas aparecem espontaneamente, mas a gente pode selecionar e deixar num cantinho, num vaso, enfim, e consumir, né? Muito Que- importante isso. E a gente não encontra também no mercado. Pois. Então, são plantas ancestrais, né, que estavam ali por muito tempo e agora a gente está resgatando essa sabedoria, né, dos avós aí, ancestrais. Enfim. É muito isso. O Rafael falou aqui no chat que é uma alfabetização. Eu acredito nisso também. Esses dias Uhum. eu estava andando numa região de dunas aqui perto da minha casa e sobre os passadiços, né, aquelas passarelas suspensas que a gente caminha. Embaixo eu encontrei no percurso espinafre, alecrim, dil e fui
fui pegando ali numa sensação assim, primeiro, né? Como consumidora, eu acredito que aquilo ali é mesmo, não tem veneno, né? Ou eu posso me alimentar dessas folhas. E eu peguei, me alimentei, mas vem uma sensação que acho que é muito esse não conhecimento, né? A falta de hábito de acreditar que o que está tão disponível é mesmo bom, né? Mas fui ali colhendo o suficiente para fazer uma próxima refeição, não para a semana inteira, não saí colhendo tudo que eu vi na frente, mas então e é uma coisa muito interessante porque aqui eu moro em Portugal e em muitos lugares onde eu vou, os canteiros centrais ou os laterais, as calçadas, eles têm muito alecrim, muitas ervas, muitas coisas que estão disponíveis. Eu gostaria de ver isso em muitos lugares também. Bom, para finalizar aqui, passarmos para nossa próxima atividade. Alguém gostaria de compartilhar algo mais? Trazer uma pergunta para a Lívia? Um sentimento? Queria só fazer também uma reflexão que é algo que me incomoda em relação a falar sobre punks, né? Sobre uma alimentação mais verde, mais natural. É assim, como que a gente tem tanta fome no mundo, sabendo que existe uma possibilidade tão grande, assim como a Virgínia falou, é possível a gente é, ter uma planta assim que vá ser plantada num vasinho, num apartamento, no fundo de casa, né, de uma maneira muito espontânea às vezes. Então, às vezes me cai essa ficha de como a gente tem, como a fome ela existe, ela é tão absurda, né? E sendo que, por outro lado, é uma coisa tão, digamos assim, simples, né? Todo mundo poderia ter em casa alguma coisa para contribuir com a sua própria alimentação. Então, o quanto de distância, né? Onde foi que a gente saiu ali, né? Daquela questão de autossuficiência, né? Claro que a gente está sabendo aí que tem uma questão de muitos anos, né, muitos séculos, mas como a gente se distanciou de ensinamentos tão básicos, né? E eu acho que é uma das motivações, né, da gente estar sempre atento e divulgando isso, porque realmente é algo que pode fazer a diferença, não para um chazinho, né, mas para uma alimentação mesmo, quando você vai saber ali qual que é o grau nutricional de uma planta, uma Ora pronobis, né, um saião, enfim, é isso. Mas, Gisela, podes fazer tudo isso. É mudança, a abundância está, essa abundância, como muitas outras, estão ao nosso alcance. É só mudar, não é? Trazer, mudar. Gisela? Trazer à luz, né, esse conhecimento. Sim, Temos outra Gisela com a mão no ar, não é? sim, a Gisele e a Gisela. A Gisela. É, não, o início da fala da Lívia foi bem interessante, porque eu também sou arquiteta, né? Também sou urbanista, também faço esse exercício de transicionar por várias áreas, e realmente é muito desafiador e causa muito estranhamento, né? E a gente sempre fica com aquele coisa assim, vai e volta e não perde nada, e então realmente é uma fala inspiradora para a gente tomar um fôlego e seguir adiante, né? E como é? Grit, né? E Agarram, com garra. largos. É. Obrigada, agradeço. Mais alguém gostaria de trazer algo? Olha, então, vamos aqui. Antes da gente ir para o nosso check-out, gostaria de perguntar à Lívia, mais uma vez, Lívia, o que mais te tocou assim nas falas, nesse momento que estamos aqui agora, de conexão? Tens ali uma pergunta que é a million dollar question, como se diz, não é? Como é que nós podemos acabar com a fome? Vamos lá. Sim. Quais são as estruturas necessárias para que no produto da nossa existência não exista fome?
Eu acho que é com os gestos de cada um de nós nesse sentido. E, portanto, não passa, se calhar. Quer dizer, eu confio no sistema. Eu acredito que o sistema não está a funcionar muito bem. Temos que lhe dar mais hipóteses, temos que informá-lo com o que ele precisa, etc. Mas também há imensa coisa que nós podemos fazer. E eu acho que todos os dias nós podemos contribuir para esta estrutura necessária, seja o que ela seja no nosso espaço, não é? Não é? Desde criar um canteiro na nossa varanda, num sítio escondido ao pé de casa, ah, até, portanto, o guerrilla, aquela ideia do guerrilla farming, não é? Ah, está ali um jardim que não tem coisas para comer. Põe as sementes e vamos comer, não é? Portanto, desde dessa lógica até à lógica de qualquer cidade tem milhões de metros quadrados de cobertura que não estão a ser utilizados e que muitas destas coberturas, não é, dos telhados, sendo planos, podem ser transformados em algo mais, nem que seja as punks, mas que pode ter alimentos, não é? E pode ter boas práticas, pode ter uma expressão de abundância que nós tenhamos acesso e que possamos lá pôr em campo, não é? Yeah. Mas a fome não precisa de existir, isso eu estou convencidíssima. Não precisa e é bom que não exista, não é? Exato, exato. Virgínia está falando, o microfone está desligado. Desculpe. Aqui uma outra reflexão, né? O próprio paisagismo pode ser comestível, né? Então, se plantarmos árvores frutíferas, fazendo, né, todo um altos e baixos, mais outras floríferas, dali você cria um paisagismo interessante que seja comestível, né? Também, né? Incluindo punks ou não. Mas é interessante isso também, porque realmente, quando eu estive em Portugal, eu vi muito alecrim e fazia parte do paisagismo. Eu achei muito interessante também, né? Então, eu acho que isso tudo pode ser incluído. Às vezes eu vejo uma insistência de árvores só para arborização, né, para sombra, para, enfim, outros aspectos, mas não para a parte alimentar. Mas acho que poderia haver uma combinação disso e eu iria melhorar bastante a questão da alimentação. Minha reflexão. Yeah. As agroflorestas têm algo de muito fascinante por causa disso, eu também acho, porque são muito É. flexíveis, não é? Lívia, gostava de trazer algumas palavras finais para a gente. Sim, é muito sereno este grupo. Adorei estar nesta serenidade e ao mesmo tempo muito ativismo, clareza em que é preciso de mudar coisas, não é? Portanto, é bonito este equilíbrio. Não é o ativismo agressivo, é o ativismo elegante. E portanto, e viva a elegância. Precisamos falar de assuntos sérios, não é? Exato. Bom, então vamos caminhando para o nosso check-out. Temos alguns recados aí para serem dados, alguns agradecimentos e a nossa foto, né? Quem quiser abrir a câmera para tirarmos uma foto desse momento. Consegue abrir a câmera, Gisela, Beatriz, Maria? Tem alguns comentários aqui no chat, deixa eu ler. A Anne fez uma horta na calçada. É isso, Anne? É a horta? Para que os vizinhos também tenham acesso. É Não, a o meu horta? jardim, O não jardim. necessariamente. Eu tenho mangueira, que eu não deveria, mas eu tenho uma mangueira que quem passa, não, até o gari puxa a manga quando está na época, ora pronobis. E assim, é um jardim, não necessariamente uma horta. Mas as espécies que eu fui colocando, elas são os vizinhos, quem passa, usufruem também.
capim-limão, sem uma rigidez, né? Não posso dar um nome para ela. Na verdade, assim, eu tenho bromélia, mas eu tenho meu capim-limão, eu tenho Oropanobis como trepadeira, eu tenho o pau-brasil, que fica lindo quando está perfumado, né? Cheio de abelha, cheio de polinizador. E aí, essa sementinha eu vou falando para os vizinhos a função deles e eles vão participando comigo. Bom. Christian, você quer falar? Colocou um recado grande aqui no chat. Eu, eu não queria falar mais. Eu estava justamente preparando o almoço. Eu sou vegano. Eu mudei há um tempo atrás, vários anos atrás, a essa olhar. Eu sou chileno, mas morei 3 anos em Brasil. Meu filho tem duplo nacionalidade. E agora estou em Brasil por el aniversário dele. Pero toda mi familia, todo lo que está alrededor mío, es carnívoro, es omnívoro, come de todo, da lo mismo, no tem essa colocação. E por isso eu sempre falo, eu sou vegano, mas não sou insistente politicamente, não? Porque uno afasta as pessoas assim. E por isso eu sempre falo que o viagem tem que ser amoroso, para nós e também para outras pessoas. Se alguma ocasião, em uma reunião social, uno come uma coisa que não deveria de acordo, está tudo bem. Amanhã recomeçamos de novo e não tem que atingir, nem autoculpar-se, nem arrepender-se das coisas que uno faz. Não, tem que ser amoroso. Mas uno tem que, com o dia a dia, com as práticas do dia, como você falava, boas práticas da alimentação, uno vai generando um exemplo e vai conquistando, por falar alguma fala, vai conquistando as pessoas que estão ao redor dessa forma. Mas isso não adianta que uno tem que afastar-se das políticas públicas. Se uno tem a possibilidade, tem que estar ali, logicamente. Mas uno tem que ter essa colocação, porque senão generamos essa sorte de repúdio, de rechaço das pessoas. Ah, esses são veganos, pessoas muito loucas, pessoas muito doidas. Então, uno tem que estar ali. Diplomaticamente tem que estar ali, no meio. Isso. É mesmo um processo educativo, né? E também, assim, traz muito essa questão da liderança que a Lívia trouxe para a gente, que é, às vezes, até liderar pelo exemplo, né? E respeitando o processo da outra pessoa, né? O tempo dela de aprendizado e tudo. Ok, maravilha. Rafael, temos alguns recados aí do pessoal. Temos alguns recados. Então a gente quer, primeiro, vai ser compartilhado aqui no chat, algumas informações a um grupo da nossa rede, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem para um grupo não comercial para trocar informações, para trocar referências e conversar realmente sobre as coisas, né? E tentar ter alguma profundidade. Então ali tem esse link do WhatsApp. E também tem o Linktree com os nossos canais de contato, o YouTube, onde a gente tem colocado os outros vídeos já da série que saíram, e a gente vai colocar esse também. E também tem informação do nosso próximo encontro do Conexões, que vai acontecer no dia 17 de julho. Vai ser em outro horário. Então vai ser às 10 horas, vai ser numa quinta-feira, às 10 horas do Brasil e às 14 horas de Portugal. Também no formato de 1 hora e meia. E vai ser com o Daniel Becker, que é um super pediatra referência aqui. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses no Brasil, então eu entrei nessa bolha da paternidade agora há algum tempo e eu já acompanho ele, é uma pessoa ótima. E aí eu queria também convidar vocês para que a gente para que vocês pudessem compartilhar, enfim, agora no chat, né? Que saindo daqui do nosso encontro, né? Se vocês tivessem que contar para alguém o que aconteceu hoje, como é que vocês se sentiram, enfim, o que vocês contariam? Como é que vocês contariam sobre essa experiência de hoje? Então, se vocês puderem compartilhar aqui no chat antes da gente ir embora, e aí em seguida a gente faz um tchauzão coletivo. Vou compartilhar aqui.
Vou colocar a pergunta aqui na. Acho também. Não sei se alguém está escrevendo ainda. Já houve alguém a escrever. Eu não consigo ver aqui se tem pontinhos se movimentando. Então, obrigado, gente, por compartilharem também agora nesse final. E a gente quer seguir, né, com todos vocês. Venham participar das nossas redes, seguir a gente aí nas redes sociais também. A gente tá. Sempre tem aquela coisinha em redes sociais, né? Ah, a gente deveria postar isso, deveria postar aquilo, mas a gente está fazendo aquilo que também tem cabido nas nossas agendas, assim, e mantendo todo mundo informado ali. Então, quem quiser seguir a gente por lá e participar das conversas por lá também, fique bem à vontade. Muito obrigado por todo mundo. Não sei se mais alguém das minhas parceiras aí quer falar. Eu ia dizer que eu te partilhei no chat, mas era só para chamar a atenção, porque e a Cecília também partilhou o link de quer da Terra Sintrópica que a Lívia mencionou, que era a tal escola de liderança que é o Rebundance, e um podcast que a Lívia está a organizar, não é? Em que fala sobre estes temas, para quem quiser também ouvir, está ali no chat, e por isso era só chamar a atenção disso. Obrigada. E eu queria só agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ter recebido a Lívia aqui, e nesse ambiente tão acolhedor, né, tão gostoso de estar e escutar assim, tantas experiências, vivências e transformações, né, tão enriquecidas e enriquecedoras para quem tomara que muita gente escute isso, né, na gravação, né, que isso vai para o nosso YouTube e que isso inspire muita gente, né? Obrigada, Lívia, pela sua Obrigada. fala, Muito bom. fiquei muito emocionada, assim, muito tocada, muito bom, E felicidade obrigada. esta iniciativa, que continue e que vocês consigam juntar ainda mais amor de todas estas pessoas e de mais pessoas e muita mudança. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito legal. Obrigado, Vamos para o gente. nosso tchau coletivo? Tchau, tchau. Vai, vai. Com Tchau. garra, com garra. Tchau, Tem tchau. foto do tchau? Eu tirei uma foto aqui, vamos ver como é que ela Eu sai. também, eu também. Eu também fiz uma foto aqui meio. Espontânea. É. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até Obrigada. Tchau, gente. mais. Ah, obrigada.